paz do Senhor, povo de Deus, um ótimo dia, cheio da presença do Senhor Jesus. Glória a Deus! E hoje, mais um dia do nosso devocional. E hoje o nosso devocional de número 23 de julho de 2026. E qual é o tema do nosso devocional, irmã Aline? Quando permanecer é um desafio. Quando permanecer é um desafio. É um desafio, mas é necessário. E a nossa referência, ela se encontra lá em 1 Coríntios 9, versículo 25, que fala. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, mas eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. E todos aqueles que lutam de tudo se abstêm, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, né, a Bíblia, a gente está dando exemplo, né, de atletas, de competidores que eles decidem permanecer algo, eles decidem ter constância em algo para conseguir um prêmio. E que prêmio é esse? É aquela coroa bonita, né? É aquele prêmio, é aquele troféu. E nós, o que é que vamos fazer para ganhar a vida eterna, para ganhar a coroa incorruptível? É permanecer firme, é dia após dia estar firme na presença do Senhor, é não desanimar no caminho, é não parar na caminhada. E aqui o nosso devocional, ele fala, na vida que temos corrida, muito desejo em conhecer lugares, mudar hábito, desenvolver virtude, iniciar projetos. Temos esse desejo de sempre querer algo diferente, algo novo, né? Se aperfeiçoar, ter mais de uma profissão, né? E isso é bom? É. Mas a gente sabe que o fruto só dá com o tempo. Então a gente não vai... Eu vou se inscrever hoje para fazer medicina. A semana que vem eu já estou atendendo alguém no meu consultório. A semana que vem eu já estou exercendo a função. Não. Tem um período de estudar, de fazer estágio, de receber o certificado, o diploma e assim exercer a função, né? E a mesma coisa, você não abre uma loja hoje para já estar bombando, né, para estar ganhando rios de dinheiro, amanhã não. Você não abre um canal na internet já para ter 1000 seguidores no mesmo dia, já para todos conhecer o seu conteúdo, não. Tudo é dia após dia, um passo de cada vez. E na presença do Senhor, na nossa vida com Deus, não é diferente. Nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós vamos ali, ó, como o pastor sempre fala lá em Vila Velha, Espírito Santo, o pastor Ronaldo Ventura, ele fala, né, tem as fases, vai dando, comendo algo, tipo assim, um mingauzinho, um leitinho na fase de novo convertido. Depois que passa a fase, que você já está preparado, você tem que se alimentar em algo mais sólido, porque aquele leite não vai alimentar, né? Tem a idade determinada da criança começar a introdução alimentar, né? Porque o leite, ele não alimenta pro resto da vida. Tem o processo de alimentação, que é só o leite, mas depois que a criança vai crescendo, a criança precisa alimentar com algo mais forte, algo mais sólido, né? Para nossas vidas diárias com Deus é assim, cada passo que a gente dá é uma etapa que vamos vencendo, né? Novo convertido, aí vai passando. Tem a fase de criança, aí você vai para o grupo dos pré-adolescentes, depois para os adolescentes, depois para os jovens, depois para as senhoras e assim vai. Então, cada fase é um passo que nós vamos dar, é uma permanência, uma constância. A gente não tá na igreja e vai direto para o grupo das irmãs.
Não, a gente começa no departamento infantil e vai ali, ó, uma constância. Se você não for constante desde pequeno na igreja, se você desistir no meio da caminhada, como é que você quer chegar no departamento dos jovens? Como é que você quer chegar no departamento dos adolescentes? Como é que você quer chegar no departamento dos varões, no departamento das irmãs? Se não houve uma constância, se você parou na caminhada, não é isso? E aqui fala também, né, que aqueles atletas, eles abrem mão. Quando está tendo competição, eles abrem mão de muitas coisas, né? Quem sabe sair, quem não é evangélico, sair para balada, sair para beber, sair para estar curtindo, perdendo a noite, quem sabe até mesmo lanchando com os amigos. Muitos abrem mão disso tudo porque eu quero focar naquilo que eu quero. Eu vou estudar, eu vou meditar, eu vou estar ali me exercitando, eu vou estar ali treinando para ter um bom resultado. Quando a gente sempre tem que ler a Bíblia, mas quando a gente é convidado para ministrar, a gente não se dedica mais ainda. Não, eu já li essa passagem, mas agora eu vou me aprofundar, vou me dedicar mais ainda. Né? Não é que a gente tem que deixar para ler a Bíblia só quando for pregar, não. A gente tem que ler a Bíblia diariamente. Mas quando a gente é convidado, convocado em um tema, quando tem tema, né? Aí chama a tia Aline para poder ministrar. Aí sempre pergunto, tem tema? Se tiver um tema, eu vou focar naquele tema que aquela pessoa me passou, orando a Deus. Se não tiver, eu vou orar a Deus para Deus me direcionar um tema, mas eu vou estar me dedicando para fazer o melhor naquele dia da pregação. E se eu não me dedicar, se eu não ter uma constância, não dá certo. E a nossa vida com Deus, a nossa vida no secular é assim, se não ter uma permanência, se a gente não vencer os desafios de permanecer é um grande desafio. A irmã Aline tem o desafio toda manhã de permanecer neste propósito devocional. Não é fácil. Tem os desafios que vêm pelo caminho. Tem vezes que eu não consigo gravar por causa do barulho que dá na rua, porque aqui o bairro é bem movimentado, mas eu tenho que vencer esse desafio. Mesmo às vezes eu tendo que gravar 2, 3 vídeos no outro dia, mas eu tenho que permanecer. Se não der para eu gravar naquele dia, eu não posso parar, eu não posso desanimar, eu tenho que permanecer nessa estratégia, né? Um exemplo é ontem eu não consegui gravar o vídeo do dia 22, né? Eu tava com muita dor de cabeça, não tava muito legal e eu não consegui gravar. Fiz o devocional, estudei o devocional todo, mas eu não consegui gravar o devocional. Mas eu tinha uma escolha, ou estacionar ou continuar, né? Mesmo não conseguindo gravar ontem, hoje eu já consegui gravar os dois. Mas por quê? Porque eu decidi permanecer. É um grande desafio. Da irmã Aline vir e gravar, ter que gravar 2, 3 vídeos. Mas o importante é não desistir, né? Eu lembro que foi no dia mais desafiador, né? Foi quando eu passei uma semana toda enferma, não tava nem indo pra igreja, eu passei uma semana toda ruim. E eu tive que gravar, depois eu tive que colocar em dias 7 vídeos. Eu estava fazendo devocional, mas não estava conseguindo gravar, porque eu não estava bem. E eu tive que colocar em dias os 7 vídeos, foi um grande desafio. A irmã Aline, você estudou? Estudei, eu estava fazendo meu devocional em dias, mas não estava conseguindo gravar. Mas foi um desafio de eu colocar aquele devocional em dias para chegar até a você, né? Os dias ali certinho. Mas se eu não tivesse aceitado esse desafio, se eu não tivesse enfrentado, eu teria parado. Isso foi logo no começo. Então, muitas das vezes, enfrentamos desafios que temos que permanecer, independente dos desafios que a gente venha enfrentar. Eu e você precisamos permanecer. Se a gente tem um foco, a gente tem que permanecer, né? Um exemplo também eu lembro que quando lá na casa da minha mãe, às vezes eu inventava de fazer faxina do nada. Ia limpar uma coisa e acabava fazendo faxina. E ali eu queria estar fazendo faxina, queria estar lavando roupa.
E aí, meu pai e minha mãe sempre falavam, vai uma coisa de cada vez, não deixa pra fazer tudo no mesmo dia, porque você vai acabar se cansando. E aí, eu acabava até mesmo deixando coisas sem fazer. Me dedicava a mais nenhuma e deixava a outra. E aí eu comecei a aprender. Foi difícil? Foi. Passei por situações? Passei. Mas hoje eu aprendi o quê? A determinar tudo no dia certo. Se eu quero fazer uma faxina na casa, eu vou me dedicar para fazer a faxina na casa. Se eu quero fazer uma faxina no banheiro, eu vou me dedicar a fazer aquela faxina no banheiro. Se eu quero tirar um dia para cuidar de mim, eu tenho que me adiantar os outros dias e aceitar o desafio daquele dia. Hoje eu vou cuidar de mim. E muitas das vezes nós mulheres nos deixamos de lado, porque o desafio de permanecer cuidando de mim, de você, vai por água abaixo. Ah, porque hoje eu me animei, é porque hoje tem uma festa na igreja, eu vou cuidar de mim, vou fazer minha unha, vou fazer meu cabelo. E ali passou. Aquela emoção passou. E depois a gente não se cuida, a gente não tem ânimo para nada. Mas aí é permanência de cuidar. Aceitar o desafio que é de você parar e dizer, não, hoje eu vou cuidar de mim. Independente da situação, eu vou cuidar de mim. E o resultado é maravilhoso. Quando nós mulheres nos sentimos bem conosco mesmo, com nós mesmos, a gente está produtiva para fazer outras coisas. A gente se sente melhor, se sente mais determinada, não é isso? E aqui também fala o nosso devocional. A cultura em que nós vivemos, imediatista, ou seja, tudo para já, né? Muitas das vezes vídeos curtos no WhatsApp, os reels, as pesquisas na internet, o IA, as respostas que vêm sem a gente precisar nem se estudar, sem a gente nem precisar se preocupar. Aquela necessidade de mandar uma mensagem para uma pessoa imediatamente, a pessoa ter que te responder, da gente achar que a pessoa é obrigada tá do outro lado com o celular na mão, né, para responder a nossa mensagem imediatamente, né? Nos tira do foco de permanecer, quem sabe, com paciência, esperando a resposta, quem sabe a pessoa está ocupada, mas permanece, a pessoa vai falar com você, a pessoa vai te dar resposta, né? A gente permanecer estudando, para não ir lá no IA e já querer a resposta já, com os baianos falam, tudo mastigado, tudo fácil, né? Da gente não querer estudar a Bíblia, não querer ter uma vida com Deus, um devocional com Deus, um momento com Deus. Por quê? Porque eu tenho um celular, eu tenho internet em casa. Quando me convidarem para pregar, eu vou lá e assisto, não é nem estudar, assisto a pregação dos outros, um videozinho rapidinho ali e já sei o que falar. E a permanência de estar lendo a palavra do Senhor, a permanência de estar estudando, a permanência de ter o desejo de estudar um livro, de fazer um devocional, de ter uma vida com Deus, a permanência de estar orando. Ah, porque tem uma oração que eu vejo na internet, a oração é poderosa, e a tua oração dentro do teu quarto. A permanência de, quem sabe, ter uns 5 minutinhos com Deus, ter uns 10 minutinhos com Deus. Faz toda a diferença, é a permanência. Não é eu querer orar 24 horas, um dia todinho, e no outro dia eu não ter nem 5 minutos, não ter nem 1 minuto para o Senhor. E aí? Foi um exagero em um dia e no outro dia não tem nada, né? Mas que a constância venha fazer parte da nossa vida espiritual, da nossa vida secular, que a gente venha ter constância no vínculo de amizade, constância com respeito, respeitando que eu tenho amizade com a minha amiga, mas a minha amiga tem a vida dela, respeitando que todos nós temos nossos afazeres domésticos, mas o que é importante é permanecer na vida de uma pessoa, permanecer na vida da tua família, permanecer presente na vida da tua amiga, na vida no teu ministério, na vida do teu esposo, independente da correria. Vamos permanecer, né? Ter constância. Ter constância não é mandar mensagem 24 horas, é ter constância, a gente tá lembrando da pessoa e no momento que der, no momento certo, falar com a pessoa, responder a pessoa, mas não é parar um dia e conversar ali, conversar até cansar. Aí passa um ano sem conversar com a pessoa. E aí?
Aí aqui também fala que tudo isso, né, que a gente falou, do imediato, do já, acaba nos meio que nos empurrando para sair do foco da permanência, né? Ah, eu quero já, eu quero isso aí agora. Permanece, espera, né? E fala aqui também algumas virtudes espirituais como a fé, a mansidão e o amor perseverante só amadurece com o tempo. Olha só. E eu tava lembrando de algo, né? Que quando eu conheci meu esposo, quando a gente começou a se conhecer, eu não gostava dele como namorado, para ter uma vida, né, assim. E eu não gostava dele, e a gente começou a conversar, a gente saía para conversar, ia na praça, mas eu não gostava dele. Um sentimento de amor, era um sentimento de amigo. E ali a gente saía, conversava, e de tanta gente sair para conversar, de aquela comunicação, eu falei para Deus, Deus, se for da tua vontade, eu sei que a gente tá saindo assim para conversar, tá tendo uma amizade, mas se for do Senhor, faz com que essa constância dessa amizade, dessa parceria, venha criar um amor, que eu venha sentir falta, que eu venha criar um amor. E aquela convivência, né, aquele diálogo com ele, aquela permanência dele estar ali presente, dele já ter um sentimento por mim, mas ele permaneceu no foco dele, que era conquistar a irmã Aline. Então ele permaneceu no foco dele, ele permaneceu naquilo que ele queria, sabe? Ele orou a Deus e ele sabia aquilo que ele queria. E eu comecei a ter um sentimento por ele, né? Comecei a sentir falta dele quando a gente não se via e brotou um sentimento ali lindo, né? Mas se ele não tivesse tido a persistência, se ele não tivesse permanecido, quem sabe? Se fosse olhar humanamente, né, a gente teria perdido a nossa bênção, que era o nosso casamento. Mas como estava na permissão de Deus, como a gente orou, Deus ia colocar no momento certo. Mas se a gente desistisse no meio da caminhada, se ele desistisse, quem sabe hoje nós não estaríamos aqui, né? Mas teve a permanência, ele permaneceu no foco dele e Deus deu vitória, glória a Deus. E fala aqui também que os verdadeiros efeitos só aparecem depois de tempo. Olha só, como eu falei, a gente começou a namorar, a gente começou a se conhecer e com o passar de meses a gente começou a namorar, né? A gente começou a verdadeiramente ter um relacionamento de namorado. Mas primeiro a gente passou um tempo, né? E onde brotou os sentimentos. É como fala aqui que às vezes a pessoa vai para academia e quer um resultado já. Não. O resultado que você vai ter já, quando você vai no primeiro dia na academia, você vai ter cansaço, você vai ter dores. Por quê? Porque você não está acostumado àquela rotina da academia. Aquela rotina de você caminhar, aquela rotina de você fazer exercício. Você não está acostumado. Então a primeira coisa que você vai ter imediato, você vai ver seu corpo não está adaptado. Você vai sentir dor, você vai sentir vontade de desistir, né? Que tem gente que fala, primeiro e último dia que eu fui pra academia, mas depois quando se acostuma, quando coloca ali como persistência ali, ó, não vou permanecer firme, vai ser um foco diário, o resultado vem depois, mas não é no mesmo dia não. E assim também é com a nossa caminhada com Deus, né? Que nada é fácil na caminhada com Deus, tudo vem ali com resultado, né? Quem era a irmã Aline quando começou a ministrar para a criança? Quem era a irmã Aline quando começou a ministrar a palavra do Senhor, independente se para criança ou para adulto? E ali vai passando o tempo, vai se aperfeiçoando, vai passando o tempo, vai se aperfeiçoando. Eu tenho o costume de dizer que a primeira vez que eu fui convidada para ministrar para criança, eu não tinha roupa adequada para ministrar para criança, eu não tinha recurso visual. Eu tinha a palavra do Senhor, simplesmente humanamente falando, porque eu tinha tudo que era a palavra do Senhor. Mas como a gente fala para criança, né, para entender melhor, eu não tinha. E com o tempo, eu percebi que eu queria, era algo que eu queria, era ministrar tanto para criança, tanto para adulto.
E eu comecei a orar a Deus e comecei também a fazer minha parte. Comecei a me dedicar, comecei a me aprofundar, ensaiar louvores para criança. Quer ser uma regente não é de um dia para noite, mas tudo vai na sua permanência, sua insistência. E hoje, quando eu olho da primeira vez que eu ministrei para agora, eu vejo o trabalhar de Deus, né? Como a gente fala, é uma promessa condicional. É uma promessa que tem que ter o meu esforço também, porque Deus faz a parte dele, mas eu preciso me dedicar, né? E hoje, quando eu olho, só agradeço a Deus e agradeço a Deus por não ter parado, não ter desistido da caminhada. E aqui no nosso devocional também fala que nós mulheres, independente da área da nossa vida, quem sabe hoje tem área da nossa vida que está gritando pela palavra constância, gritando: irmã Line, seja constante, irmã Line, eu quero você aqui diariamente, irmã Line, para você vencer precisa ter um hábito diário na minha e na tua vida. Pare um pouquinho, reflita o que é que ao nosso redor está gritando: constância diária, precisa ter constância, precisa permanecer firme, precisa vencer esse desafio que aparece no caminho, mas é para você permanecer. Qual será a área da tua vida? Né? E vamos respeitar, vamos dar ouvido a essa necessidade, porque aqui a coroa que nos espera não é passageira, né? A nossa vida aqui na terra é passageira. Tudo aquilo que a gente ganha aqui é passageiro, mas enquanto estamos aqui vamos preservar o material sim, mas vamos pensar mais na parte espiritual, que não é algo passageiro. É uma das promessas que o Senhor nos fez, né? E temos que, para conquistar, ir no dia após dia, de fé em fé. É igual o louvor fala: de fé em fé, de glória em glória, vou conquistando a vitória, né? De fé em fé. Então, que eu e você venha estar conquistando a cada dia. E tem mais aqui também que eu acabei fazendo aqui, que quando fala que a permanência e a capacidade de manter-se inabalável na fé e nos propósitos divinos, independente das circunstâncias e das adversidades. É a permanência segundo a Bíblia. É a capacidade de se manter inabalável a fé. Inabalável, né? E humanamente falando, é manter uma conexão com aquilo que eu e você queremos fazer. E o que é que eu e você temos a vontade de fazer? Será que temos a conexão de permanecer ou a nossa conexão está quebrada? Se está quebrada, vamos reconectar, porque só assim conseguiremos vencer, conseguiríamos ir avante, conseguiríamos ter essa persistência. Aí fala, quando permanecer é um desafio. Permanecer é um desafio. Eu permanecer fazendo desafio, o devocional é um grande desafio, porque eu tenho mais a tendência de querer parar, né? Eu permanecer trabalhando, levantando cedo, você permanecer limpando sua casa, cuidando da sua família é um grande desafio. Mas vamos aceitar esse grande desafio de permanecer, porque é permanecendo que a gente vai conquistar tudo. Tá nos caminhos do Senhor é um grande desafio, mas eu preciso permanecer, porque eu sei que o que nos espera é muito mais valioso, é muito mais grandioso do que as lutas que eu vou enfrentar, do que as tempestades que nós vamos passar. Então permaneça. Quando a gente já está estudando no mundo secular, né, na escola secular, a gente começa da alfabetização, né? Aí vai até concluir os estudos, até concluir a primeira etapa. Mas se você faltar aula, se você for um aluno relaxado, se você não permanecer na escola, você não consegue concluir. Então, na nossa vida com Deus, se a gente for relaxado, se a gente não ter foco, a gente não permanece. A gente vai acabar sendo vencido pelos desafios. Mas enquanto o desafio tiver, vamos pedir a Deus para nos dar graça, nos dar estrutura para vencer o desafio, para em breve receber a coroa da vida, a coroa de vitória, a recompensa que é entrar nas mansões celestiais. Mas seja constante, tenha constância na sua vida, mesmo que para isso eu e você teremos que enfrentar
grandes desafios, né? Que Deus, ele fale melhor em cada coração, que o Senhor Jesus, ele ministre para mim e para você. Em que parte, irmã Aline? Em que parte, Aline, você precisa mudar e ser constante? Em que parte você que vai me assistir precisa de ter constância na sua vida? Mude hoje. Vamos mudar hoje. E vamos começar. Quem sabe Deus está nos levantando para colocar pessoas em permanecer fazendo algo, permanecer para ter um bom resultado. Quando você está sentindo alguma dor, quando precisamos fazer um tratamento para algo ser curado, abaixo de Deus, humanamente falando, precisamos ter constância, precisamos tomar o remédio ali certinho. Todo dia, se é em jejum, se é após o almoço, precisamos ter constância para aquele remédio fazer efeito. Quer que a palavra do Senhor faça efeito na minha vida e na tua vida? Vamos ter constância, vamos permanecer, mesmo que seja um desafio. Que Deus te abençoe poderosamente. Um ótimo dia para você. Lembre-se, vamos ter constância na casa do Senhor, na obra do Senhor. Em tudo que fizer, vamos lembrar. Algo novo Deus tem para nossas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente.